Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Eu lhe convido, eu faço uma santa convocação. Sim, eu falo com o seu coração agora, com o seu coração. Creia que Deus pode. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, não importa o desafio gigante que você precisa enfrentar, Deus pode. E eu digo mais, Deus não somente pode, como Ele vai fazer. Eu quero que você escreva aqui embaixo: eu creio, Deus já está fazendo em minha vida. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos no 19º dia desta campanha linda, campanha maravilhosa. Hoje pela manhã contamos um testemunho lindo, tremendo da Luísa e do Mateus, e quero dizer que eu estava na verdade terminando, e eu vi ali gente fazendo voto para isso, voto para aquele outro, e chegou um testemunho da Annelise. E eu estou com o testemunho aqui da Annelise, deixa eu pegar aqui. A Annelise diz assim, ó. Bom, antes de eu contar aqui o testemunho da Annelise, eu quero dizer que eu vou continuar aqui ministrando, começamos hoje pela manhã, sobre quais são, as 7 principais características de uma pessoa próspera. Lembrando, para ficar claro, eu tenho falado isso todos os dias, eu vou continuar até o final, para que nunca ninguém possa vir aqui me acusar. Não que eu tenha algum problema com a acusação, mas é que se a pessoa está me acusando é porque ela não entendeu. Então, se ela não entender, mesmo eu explicando, é um problema dela. Agora, se eu não explicar, eu também posso estar colaborando para que ela não entenda, e aí acabe até me xingando, falando mal de mim ou da palavra que eu estou pregando. Eu quero relembrar que eu já estou ensinando que, escute isso, a prosperidade verdadeira, ela não consiste, ela não se restringe à quantidade de bens materiais que nós possuímos. É muito raso pensar desse jeito. É muito raso acusar ou dizer ou pensar que quem prega ou que todos que pregam sobre prosperidade estão trabalhando dentro daquela teologia da prosperidade que nós vemos por aí e que sabemos que existem muitos exageros e talvez até grandes distorções. Mas então, o que é prosperidade do Senhor? O que é a prosperidade de Deus? Nós termos a bênção de Deus, a companhia de Deus, sabe, a presença de Deus, a paternidade de Deus, os cuidados de Deus, termos a cobertura de Deus, a blindagem de Deus. Ou seja, prosperidade do Senhor é algo muito amplo. Na verdade, é impossível de se descrever ou se descrever a prosperidade do Senhor, porque ela abrange todas as coisas. Ela abrange nós termos paz, e nós termos saúde, e nós termos bens materiais, sim, riquezas. Amém? Então isso é prosperidade bíblica. Isso é a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Então nós estamos falando sobre isso. As 7 principais características de um homem, de uma mulher, que são verdadeiramente prósperos. Amém? Então deixa eu contar aqui o testemunho da Annelise. Já quero pedir para você, deixa o seu like, você que não é inscrito, né? Deixa a sua curtida, você que não é inscrito, você que chegou aqui hoje, se quiser assistir a live até o final e se ela lhe abençoar, daí você deixa ali, por favor, o seu like, né? A sua curtida, diga que você gostou, ok? É de graça, é gratuito, você não paga nada.
senão vai lhe atrapalhar. E aqueles que não são inscritos e querem fazer parte desta família profética maravilhosa, estamos caminhando ali com, deixa eu ver como é que nós estamos agora, olha que lindo, já ultrapassamos muito 353 mil pessoas, né? Nós já estamos ao redor. Isso é Deus, 353 mil pessoas. Isso é Deus acelerando. Essa aceleração vai vir sobre a sua vida também. Então você quer se inscrever? Está aqui embaixo a palavrinha. Clique agora em inscrever-se. Clica na palavrinha inscrever-se. Depois clica no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas as notificações. Tá bom? Vamos lá? Vamos a esse testemunho aqui lindo da Annelise. Ela diz assim, como ela mandou no finalzinho da live, eu ainda estava terminando. A Annelise diz, bom dia, profeta, eu tenho um testemunho lindo para contar. Eu tenho uma estética, né, e trabalho nisso já há alguns anos, mas confesso publicamente que nesta campanha olha só que lindo, gente, mais um testemunho daqueles, nessa campanha da prosperidade do Senhor, 21 dias orando por isso, dessa vez eu disse, vou entrar de cabeça, não vou arredar pé até ver a bênção de Deus, fazendo igual Jacó. Jacó que dizia, eu não vou sair daqui sem Deus me abençoar. Até fizeram uma canção assim, não é? Então nós temos que ter isso, gente. Sabe, eu tenho ensinado, já volto para o testemunho da Annelise, eu tenho ensinado que Daniel, ele não é errado fazer. A gente faz aqui propósitos de 21 dias de oração, então não é errado estabelecer um propósito com data, vamos dizer assim, de término. Não é errado. Lógico que não é. É uma bênção. Agora, existem causas que nós temos que entrar em oração, em batalha espiritual, em jejum, em consagração. Existem batalhas que não vai adiantar nós colocarmos uma data limite. E esse é um dos motivos de eu estar fazendo uma campanha atrás da outra. Por quê? Porque existem situações que nós temos que romper, queridos, em oração. Existem situações que nós temos que orar um pouco mais, que nós temos que orar ainda mais, que nós temos que continuar orando, que nós temos que continuar jejuando, sempre na certeza de que não existe oração sem resposta. Então você pode ter começado esta campanha da prosperidade, e nós estamos no 19º dia, talvez não tenha acontecido e as suas esperanças estejam se acabando. Eu quero dizer, não permita isso de acontecer. Porque se não existe oração sem resposta, é certo de que a sua oração vai ser respondida. Você só precisa continuar, você só precisa perseverar, você só precisa seguir em frente, porque Deus é com você. Eu quero que você escreva aqui embaixo, eu creio, Deus é comigo. Escreva isso com fé, escreva com muita fé e já escreva aqui embaixo, eu creio, já estou vivendo a prosperidade do Senhor. Alguém vai dizer, profeta, eu não estou profeta. Não. Então, mesmo que você humanamente não esteja, humanamente falando, você vai profetizar. Você está no meio de um vale de ossos secos, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Amém? Vamos voltar aqui para a nossa ovelha querida Annelise. A minha ovelha querida, ela diz... Então ela fala aqui da Esther, e nessa campanha da prosperidade, né, entrei de cabeça, aqui ó, vou passar um pouquinho para frente aqui. Ela diz assim, ó, então profeta, desde um minuto, olha só o que ela está falando, desde um minuto, sim, porque no mesmo minuto que decidi isso, recebi um WhatsApp da primeira marcação de uma cliente nova. Alguns minutos depois, uma outra cliente que já não vinha mais, marcou horário. Assim, algumas que estavam fazendo, mas que eu não esperava para tão cedo, começaram a marcar. Profeta, simplesmente tenho atendido como nunca, meu faturamento está como nunca, e eu creio e declaro para todos aqui ouvirem em alto e bom som, sim, foi por conta da campanha de clamor pela prosperidade do Senhor. Sim, 21 dias, né? Gente, olha que tremendo, e ela segue falando aqui, glorificando a Deus, exaltando a Deus, agradecendo pelo ministério profético, pelas lives. Gente, é isso. Deus está abençoando. E a sua vez, não é que ela vai chegar, ela já chegou. Quero que você escreva aqui embaixo com muita fé. Eu creio, essa é a minha vez. Escreva aqui embaixo com muita fé. Eu creio, a minha vez chegou, ou chegou a minha vez. Escreva com fé agora. Amém? E nós vamos dar continuidade, então, meus amados, a essa palavra extraordinária. Hoje pela manhã nós falamos, né? Iniciamos quais são as 7 principais características de uma pessoa
próspera. E aí então, número 1, já falamos, não vou repetir. Uma das 7, a primeira, é uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que é verdadeiramente próspera, ela é temente a Deus. E número 2, por causa do temor, ela é uma pessoa obediente a Deus, ou seja, ela anda em obediência. Queridos, o grande profeta Elias, ele ora, através da oração dele, os céus, no que tange a questão das chuvas, foi completamente bloqueado. E obviamente isso traria muitas repercussões. Por conta de não ter chuva, o pasto secou completamente. Por conta de não ter pasto e também a água das chuvas, os animais começaram a literalmente secar e morrer. Os pequenos riachos, os pequenos rios, as pequenas lagoas, elas foram tudo secando. E toda a vida que ali existia também veio a secar e morrer. Então Elias estava vivendo um momento muito complicado. Aí Deus diz para ele, sai daqui, né, dispõe-te e vai, e fica lá na torrente de Querite, ou seja, numa fonte, lá adiante. Queridos, você não vê Elias contestando, você não vê Elias perguntando, mas Senhor, por que eu tenho que ir para lá, por que eu não posso ir para cá? Por que eu não posso ir para o outro lado? Queridos, nós precisamos andar em obediência a Deus, queridos, e ficar discutindo com Deus, ficar questionando a Deus. Isso não é nem só desobediência, isso é uma tremenda de uma desonra. Porque nós estamos dizendo para Deus que o lugar que Ele quer que nós fiquemos, que nós moremos, ou que nós venhamos a nos mudar, ou nos mudemos, né? Nós estamos dizendo que esse lugar que Ele está nos mandando ir não é bom. Mas eu quero dizer uma coisa, tem vezes que Deus vai nos mandar para um lugar que humanamente falando a gente olha e diz, ui. E vou dizer, a situação de Elias piorou. Por mais que Deus então tenha declarado, eu ordenei que os corvos te deem comida, então tu vais beber da água da torrente e vai comer pão e carne que os corvos, animais, no caso aves, carniceira, gente. Mas Deus não mandou carniça para o seu profeta. Deus não vai mandar carniça, carne podre para você. Deus não vai mandar alimento podre. E quando nós falamos de alimento, nós não falamos só do alimento que alimenta o nosso corpo, mas o alimento que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Deus nunca nos dará um alimento para a alma, para o espírito que esteja apodrecido. Deus tem vida e vida em abundância para nos dar. E eu vou dizer que uma vida de abundância, gente, ela precisa ser gerada em um ambiente de abundância. Mas vou dizer que por mais que você esteja num ambiente de escassez, porque você está com Deus, Deus te fará viver em abundância. Foi o que nós estudamos sobre a vida de Isaac. Deus disse, permaneça aqui, fica nessa terra. Mas era uma terra deserta, profeta. Como é que estão dizendo que Deus é bom se pede para o seu grande filho Isaac, um homem que se destacou tanto depois de seu pai Abraão, como é que Deus manda ele ficar nessa terra árida, ou seja, nessa terra desértica, uma terra seca? Por quê? Eu lhe respondo porque Deus tinha um plano glorioso para ele ali. Então, talvez Deus esteja te dizendo para ficar, ou talvez para ir para um lugar onde não tem tanto glamour assim, onde não tem tanta facilidade assim. Mas assim como Isaac foi obediente, você também será. E este ir ou ficar debaixo da ordem de Deus, isso vai garantir a você comer sim o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes. Mas esse querer, gente, é um querer nosso, ok? Agora o ouvir significa ouvir as palavras, ouvir a instrução que Deus dá. E este ouvir aqui, neste caso, não é só ouvir que entra aqui e sai aqui. É um ouvir que entra aqui e vem para cá, vem para o coração. Onde este ouvir, ele me transforma. Onde esse ouvir, ele muda quem eu sou e me torna quem Deus quer que eu seja. Então, a Bíblia diz em Isaías 1,19 novamente, se quiserdes e me ouvirdes, vais comer uma comidinha mais ou menos. Não é isso, profeta. Ah, tá bom, vais comer algo muito bonzinho. Não, profeta. O que a Bíblia diz então? Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Onde estão os crentes que estão entendendo isso? Gente, é a primeira campanha. É a primeira campanha que Deus me manda pregar do início ao fim acerca do mesmo tema. E veja tudo que Deus está nos falando, queridos. Veja tudo que Deus está nos... Gente, tem pastores se comunicando comigo, eu tenho que comprovar isso. Pastores dizendo, brincando, né? Meu Deus, eu vou me mudar para Porto Alegre. Que aula isso? Que aula foi essa live? Isso não sou eu, queridos. Isso é Deus abençoando. É Deus dizendo, eu assino embaixo de todos esses ensinamentos. Mas profeta, o senhor está ensinando as pessoas a quererem buscar prosperidade. Então o senhor ou a senhora não ouviu nenhuma das minhas lives do início ao fim. Em todos os momentos, inclusive a de hoje de manhã, eu tenho revelado aqui que a chave da prosperidade ela está em temer a Deus, em andar com Deus, em buscar a Deus. Como Salomão andou com Deus, José andou com Deus. Então são esses homens e mulheres, Ruth, Esther, todos esses homens e mulheres que eu estou citando, eu estou aqui o tempo todo dizendo que eles buscaram a Deus, que eles andaram com Deus, que eles temeram a Deus. Mesmo o diabo vindo e arrancando tudo que Jó tinha, Deus deu a ele tudo em dobro. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Ou seja, por que ele fazia tudo isso? Por que ele se apartava do mal? Porque ele não queria se contaminar com aquilo, ele queria preservar o seu caminhar com Deus. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre quanto mais perto da fonte eu estou, mais eu bebo dessas águas. Quanto mais mergulhado eu estou nesses rios, mais esses rios afetam a minha vida. Mais eu posso comer do fruto desses rios. Qual é o fruto que tem no rio, profeta? Fruto não dá em rio. O peixe é o fruto do rio, queridos. É fruto das águas. Amém, meus amados? Então, quanto mais perto das águas eu estou, melhor ainda, quanto mais mergulhado eu estou, mais eu vou poder usufruir disso. A obediência, queridos, é a porta pela qual escute o que eu vou dizer. A obediência é a porta pela qual a prosperidade entra na nossa vida. Não é você, não sou eu que vou entrar num tempo de prosperidade. Claro que eu posso dizer isso, mas é muito mais profundo. Mas baseado no que isso, profeta? Na canção que nós já cantamos tanto, todos nós, que é uma canção extraída de um texto bíblico. Se atentamente eu ouvir a Deus e os seus mandamentos, olha só que lindo, e a estes obedecer, o Senhor meu Deus vai me exaltar sobre todas as nações. Eu não vou mais correr atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar, porque é promessa bíblica. Essa música foi escrita em cima da palavra, debaixo do poder da palavra. Então olha só, a obediência é a porta pela qual a prosperidade é que entra na nossa vida. Não sou eu que entro num tempo de prosperidade. Quem obedece à palavra, quem obedece à Bíblia, quem obedece à instrução de Deus, especificamente falando para isso que nós vivemos nesse ambiente profético, quem obedece à palavra, ampliando, quem obedece à instrução, vive debaixo das promessas para que elas se tornem realidade. Infelizmente, tem promessas que nunca se tornam realidade na vida das pessoas. Elas vão duvidar do quê? Da promessa. Vão duvidar do que mais? Do profeta que liberou a palavra. Mas será que essas pessoas pararam para pensar que elas podem ter estragado tudo? Sim, porque não adianta, eu tenho pregado sobre isso. Toda hora eu falo. Que não adianta eu ter uma promessa, não adianta eu ter recebido uma profecia. Eu preciso trabalhar, eu preciso caminhar e me encaminhar em direção a essa promessa. Vamos supor, Deus fala para alguém, você vai ser o empresário, estou te entregando uma empresa nas tuas mãos. Aí o camarada não vai ler nada. Ele acha que vai chegar alguém, pode acontecer, claro que pode, mas vamos lá para o detalhe. Pode chegar alguém, está esperando que alguém chegue com uma chave, está aqui a minha empresa, eu estou te dando, né, já estão pagas todas as contas do mês, até já adiantei algumas no mês que vem, então eu estou lhe dando, aqui está o papel que comprova que essa empresa é sua. Aí eu lhe pergunto, a pessoa nunca trabalhou naquele segmento,
nunca trabalhou naquele ramo de atividades. Eu lhe pergunto, se a pessoa vai dar conta disso? Olha, a não ser que seja uma pessoa muito experimentada em muitas coisas, mas provavelmente não vai dar certo. Porque a pessoa não conhece os processos, ela não viveu aqueles processos. Como ela vai ensinar alguém? Como ela vai liderar pessoas, ainda mais se for uma grande empresa? Então é por isso que Deus nos faz passar por processos, gente. Você está entendendo isso? E é por isso que muitas vezes Deus não entrega a chavezinha da empresa, mas Ele nos faz nós conquistarmos, nós começarmos daqui para chegarmos lá. Não tenha medo dos processos, não permita que a sua mente, que a sua alma fique desconfortável com os processos, sabe por quê? E às vezes vai ficar muito, mas o processo é necessário. Eu quero que você escreva aqui com muita fé. Eu creio, os processos são necessários para o meu amadurecimento, para a minha consolidação dentro desse processo. Amém, meus amados? Então não tenha medo do processo, não tenha preguiça quanto ao processo, não desista do processo, não volte atrás do processo, porque cada uma das vezes que fazemos isso, queridos, nós ou no mínimo atrasamos, e às vezes atrasamos muito, a promessa, o propósito que Deus ia cumprir na nossa vida. Às vezes é tão triste o que se faz por aí, que não é que a pessoa atrasa a promessa, às vezes ela perde a promessa. Não, isso não é bíblico, profeta. Eu digo, não é bíblico o que você está falando, porque a Bíblia fala que Moisés, o grande profeta Moisés, porque Moisés era um profeta, querido. Moisés, o grande libertador, a Bíblia declara que ele não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele não ouviu a instrução de Deus. Porque talvez no meio daquela confusão era gente reclamando que não tinha isso, gente reclamando que tinha aquilo, outro dia em excesso, era murmuração para tudo que é lado, confusão para tudo que é lado, até quem tinha que ajudar estava atrapalhando, até quem estava bem próximo ali estava atrapalhando. Gente, Arão, Miriam, os caras fizeram algumas lambanças ali, gente. Fizeram algumas lambanças ali. Então, não se assuste algumas vezes ficar sozinho. Não se assuste talvez por um longo período você ficar sozinho. Quero dizer que na real você não está sozinho. Deus sempre está conosco. O Espírito Santo sempre está ao nosso lado. Amém? Então, voltando. A obediência é a porta pela qual a prosperidade entra em nossas vidas. Quem obedece à palavra vive debaixo das promessas de Deus até que elas se tornem realidade. Eu vou dizer mais. O desobediente, ele até pode ter talento. Às vezes o cara é o melhor de todos, naquela área, naquele segmento, naquilo que ele faz. Mas é o obediente, sim, é o obediente que vai carregar os frutos. Há um livro muito importante, eu não lembro o autor, mas eu tenho impressão que possa ser de John Maxwell. Eu tenho impressão. Se alguém puder conferir isso, botar aqui na tela para nós, com letras grandes. O livro que o profeta falou foi, ou é do autor tal. O livro que o profeta falou é do autor tal. O nome do livro é Talento Não É Tudo. É verdade, queridos. O que adianta a pessoa ter um mega de um talento, mas ele não obedece a Deus? Ele não obedece a esses princípios que eu estou liberando aqui. São 7, estou no 2º. Amanhã de manhã nós vamos no 3º. Eu vou ter que correr, porque são 7, né? Para ficar domingo liberado para fazer um fechamento. Então eu teria que fazer amanhã de manhã. Vamos pôr o 3 e o 4. E à noite o 5, 6 e o 7. E aí vai dar. Pronto. É assim que nós vamos fazer. Amém? E se prepare para a próxima campanha, vai ser poderosa demais. Amém? Então, queridos, eu já tenho que ir me encaminhando para orar por você. Mas eu preciso chamar você mais uma vez a essa realidade. Quem obedece à instrução de Deus, escute, quem obedece à instrução de Deus, quem obedece à instrução alcança a provisão, a proteção, a promoção de Deus. Queridos, isso é fato. Eu
tenho colhido na minha vida. Sei que preciso melhorar mais, sei que preciso fazer mais. Não estou aqui dando uma de bonitão, me achando um ungidão, aquele que já acertou em tudo, que não falta mais nada. Não, eu preciso continuar crescendo todos os dias. Eu preciso continuar sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo todos os dias. Eu abro aqui o coração, não tenho nenhuma coisa grotesca na minha vida, nenhuma coisa, sabe, aqueles erros mais grosseiros. Não, isso eu consegui limpar da minha história. Agora, nós cometemos pequenos erros, sim. E nisso, às vezes, nas pequenas frestas, nas pequenas arestas, é por ali que uma serpente peçonhenta entra. É por ali que, às vezes, ratos imundos penetram. Então nós precisamos fechar todas as brechas. Através do quê? Da palavra de Deus. Através do que mais? De uma vida de oração. O que mais? Uma vida de consagração, de jejum. Amém? Então, seja obediente à palavra, seja obediente a Deus e Deus te fará prosperar. Amém? Vamos orar, queridos? Eu não quero me passar muito, hoje de manhã já me passei um pouquinho, então não quero me passar novamente, né? Eu quero só lembrar que amanhã de manhã, sim, sábado, 6h30 da manhã, nós vamos estar juntos aqui, debaixo desta unção. Olhem os testemunhos, olha o testemunho de hoje de manhã da Luísa, né? E do Mateus, e agora da Annelise, se não estou equivocado. Gente, é muito lindo o que Deus está fazendo. E eu quero que todos escrevam aqui, mas todos, com fé, com muita fé, escreva aqui embaixo. Eu creio. O que eu estou vivendo é só o começo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E nós vamos orar agora. Amém? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tanta sabedoria que vem do alto. Meu Deus, eu quero agora pedir ao teu Espírito Santo que convença as pessoas tanto a se inscreverem aqui no canal e participarem, Pai. Participarem todos os dias, 6h30 da manhã e 6h30 da noite, porque os milagres são tremendos, Pai. O que o Senhor tem feito aqui é tremendo e que este mover tremendo possa alcançar essas ovelhas queridas. Pai Santo, Pai querido, alcança cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, meu Deus, alcança essas pessoas, Pai, com a tua prosperidade, com o teu favor, Pai, com o teu perdão, com o teu poder, Pai. Eu quero dizer para outra Annelise, sim, é o mesmo nome, né? Eu quero dizer que no nome de Jesus, a mesma unção, mesmo que seja para uma área completamente diferente, mas a mesma unção que agiu nesses dois testemunhos, Deus está movendo sobre a tua vida agora. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tiago, Deus manda eu te dizer, querido, que você está procurando no lugar errado. Você precisa procurar mais perto da fonte. É por isso que você tem se sentido sedento. É por isso que você muitas vezes se sente vazio, porque você precisa chegar mais perto da fonte. Eu não sei se é trabalho, não sei se foi chateação, mas você se afastou da fonte. Junte-se a esta fonte de águas inesgotáveis. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada um desses homens e mulheres. Eu declaro, meu Deus, no nome de Jesus, há um homem, eu não sei se ele está aqui ao vivo ou se é a esposa dele, mas é o Altair. Altair, Deus manda, eu vi na vida do Altair, eu vi, olha só que cena, eu vi um lugar como uma pequena chacrinha, eu vi terra, não sei se ela toda é assim, mais preta, ou se foi algum tipo de adubo. Eu quero declarar que a tua colheita, ela será muito maior do que tu esperas. A colheita que Deus está preparando, que Ele já tem preparado para você, é muito além do que você estava esperando. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Pai. Sim, porque a tua palavra diz, Pai, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que te amamos, que te servimos, que te seguimos e que te honramos, Pai. Pai Santo, Pai querido, abençoa as minhas ovelhas queridas. Eu declaro, Pai, uma noite de sexta-feira extraordinária. E assim, meu Deus, eu abençoo cada ovelha querida. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Jesus. Amém. Minhas ovelhas queridas, por favor, nós vamos para o 20º dia amanhã. Não esqueça de compartilhar, de convidar a pessoa. Mas, profeta, é o 20º dia. Não dá tempo de Deus fazer. Como é que é? Deus não precisa nem de uma live inteira.
Deus pode todas as coisas. Então, convoque as pessoas, tá bom? Amanhã às 6h30 da manhã, aí vamos 6h30 da manhã, 6h30 da noite. Lembrando que domingo nós temos às 6h30 da manhã, depois temos 3 cultos. O culto das 10 da manhã, depois temos o discipulado às 5 horas da tarde e depois temos mais um culto profético às 7 da noite, tá bom? Te espero em todas essas atividades para que a atividade celestial esteja sobre a sua vida de uma forma muito intensa. Um beijo no coração, a paz de Cristo e até amanhã às 6h30 da manhã. Paz de Cristo a todos. Tchau, tchau.